Olá pessoal, vamos falar sobre listas no HTML. Bem, o que seria uma lista? Uma lista é um recurso que permite criar tópicos de texto para melhor exemplificar um determinado assunto. No HTML, nós temos três tipos de lista: lista ordenada, lista desordenada e lista por definição. Eu vou começar falando sobre a lista ordenada. Para isso, eu vou abrir o nosso programa Notepad. Com o programa aberto, você pode verificar aqui que eu já tenho a estrutura formada, porque eu já tenho em mente que você já tenha noção do que já foi falado nas aulas anteriores, que é relacionado ao título do texto, ao corpo do texto e o rodapé, que seria a parte final do texto. Na área designada pela seção, nós vamos abrir uma tag OL, que seria a tag para informar que nós queremos uma lista ordenada. Logo após que você abre uma tag, é necessário você fechar. Então, como já tenho toda a estrutura feita, eu vou simplesmente fazer a alteração e colocar para fechar o OL. A partir do momento que eu crio a tag OL, o próximo passo é colocar os itens. Por exemplo, na minha área seção, eu coloquei que eu vou falar sobre algumas pizzas. Então, nos meus itens, eu vou abrir a tag LI, que vai ser designado para os itens da lista. Eu vou colocar que eu quero uma pizza holandesa, que tem pizza italiana e assim sucessivamente. Lembrando, quando você abre uma tag é necessário você fechar a tag com a barra. Agora eu vou mostrar para você como fica a visualização da nossa lista ordenada. Bem, veja o que eu já coloquei aqui, como foi feito. A lista ordenada ela é muito simples. Ela vai organizar os meus tópicos de forma crescente e por numeração. Eu posso colocar quantos itens eu quiser na minha lista. Então, ela vai de certa forma até o infinito. Eu vou colocar aqui que a minha lista é uma lista ordenada. Eu vou salvar, lembrando que quando você salvar, você tem que salvar no formato HTML. E eu vou visualizar como vai ficar. Eu já tenho aqui pré-pronto, eu vou só atualizar para você visualizar como ficaria. Aqui está a minha lista ordenada. Você pode perceber que o programa já coloca as numerações aqui na lista. E como eu falei, ele vai enumerar de forma crescente. Então, tá de 1 a 6. Falamos um pouco sobre a lista ordenada e agora vamos falar sobre a lista desordenada. O que seria a lista desordenada? A lista desordenada vai mudar apenas uma pequena característica da lista ordenada. A lista ordenada ela é enumerada de forma crescente. A lista desordenada ela não é enumerada. Ela vai colocar o programa vai colocar apenas alguns bullets. São pequenos círculos pretos que vão ficar no lugar da numeração. A lista desordenada ela começa com a tag UL. No lugar do OL, nós vamos colocar o L, como eu coloquei aqui. Então, quando você abre uma tag, é necessário você sempre fechar. Como eu já tenho pré-pronto, eu vou simplesmente colocar onde seria para fechar a tag OL, eu vou trocar por UL. É simplesmente isso. A única alteração da lista ordenada para desordenada na questão dos códigos seriam esses. Agora eu vou salvar e mostrar para você como ficaria. Estou na página do navegador, eu vou simplesmente atualizar. Bem, você percebeu que a única coisa que alterou foi onde era números, ele colocou esses pequenos círculos pretos aqui. É simplesmente isso, a diferença entre uma e outra. Uma, ela vai colocar números e esses números serão de forma crescente, de 1 até o infinito. E o próximo, que seria a desordenada, ele coloca esses pequenos círculos pretos aqui. Falamos um pouco sobre a lista ordenada e desordenada, e agora eu vou falar sobre a lista por definição. O que seria uma lista por definição? Diferente da lista ordenada e da lista desordenada, a lista por definição ela funciona com pares de termos e descrição. Por exemplo, um glossário. Quando você pega um livro que você vê o glossário, você vê o assunto principal e diversos tópicos em que esse assunto ele é dividido.
é nessa mesma noção que você vai fazer a sua lista por definição. Na área seção, nós vamos colocar a tag DL, que é para dizer para o nosso código que a lista é por definição. Lembrando que quando você abre uma tag, é importante você fechar a tag para não ocorrer de você esquecer. Então, eu já fechei a tag DL. Logo depois que você abre a tag DL, é importante você entender que, como a sua lista por definição é feita por termos e descrição, então eu vou criar a tag DT, que seria mais ou menos o título, e o meu título será pizzas. A minha seção será uma seção de cardápio, então eu vou colocar diversas coisas que teriam em um cardápio, como por exemplo pizza, hambúrguer, pastel e assim sucessivamente. Esses serão o meu título. Então a tag DT vai significar o meu título. Logo após eu vou criar o DD, que seria a descrição. Como descrição eu coloquei que teriam diversos tipos de pizzas. Então eu vou colocar pizza de pepperoni, pizza de bacon e assim sucessivamente. Você pode colocar quantas descrições você quiser. Como eu falei, a lista por definição ela é formada por pares de termos e descrição. Então o meu termo seria justamente o meu título e a minha descrição seria os tipos de pizza, já que no meu título eu coloquei pizzas, eu vou colocar na minha descrição os tipos de pizzas que eu quero colocar. E assim eu posso fazer diversos outros títulos e descrições. Eu coloquei aqui, por exemplo, que teria hambúrgueres no DT e no DD, que seria a descrição, eu coloquei hambúrguer americano, x-bacon e assim sucessivamente. Eu posso criar quantas eu quiser e todas elas terá o título e terá também a descrição.